né? Eu creio que hoje o Senhor nos presenteou, né, com este programa. Pastor Valceli, é com o senhor. Pois não, é um prazer, o prazer é todo meu estar aqui. Isso aqui eu vejo que é uma extensão da igreja, né? Às vezes a gente não compreende os planos de Deus, mas um veículo como esse, a televisão. Eu participei de uma igreja, eu fui pastor integral, fui bispo de uma igreja durante 17 anos. E nesse período que a gente passou integral, eu fazia rádio e televisão. Então assim, eu estou muito confortável aqui, muito feliz em poder ver novamente as câmeras, os operadores aqui correndo e fazendo a gente ficar bonito na tela, né? E sabendo que Deus está usando aqui esse ministério para trazer bênção a tantas casas, tantas famílias onde nós estamos chegando agora. Além, lógico, da internet, né? Que é um mar que chega a lugares que a gente nem imagina que estamos lá e estamos chegando. Bom, a minha primeira formação foi fisioterapia. Eu sou formado em fisioterapia em 1985. De lá para cá, eu exerci durante 10 anos a fisioterapia. Depois eu fiquei como pastor integral durante 17 anos de uma igreja. Andamos o Brasil inteiro. Fui para São Paulo, capital, depois Brasília, Goiânia. Fomos para Taguatinga, fui para São Paulo de novo, Guarulhos, Salvador. Estive lá em Camaçari, na capital também, Salvador, IAPI, Caixa d'Água. Tem uma outra igreja lá que a gente passou também lá em Salvador. Então tivemos bastante lugares aí andando. E em 2011 Deus nos chamou de volta para Marília. Minha esposa é mariliense, né? E daí nós voltamos para cá, onde eu enveredei por esse caminho da psicanálise. Gastei um tempo estudando, fiz 2 ou 3 especializações, fiz um MBA em teopsicoterapia, fiz a terapia cognitivo-comportamental, fiz a própria psicanálise. Estou terminando agora uma em aba que é sobre autismo. Então a gente acaba estudando também, entrando por esse caminho do estudo, né? A própria palavra de Deus fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento, né? Oséias 4, né? Então, quando a gente olha para isso, o meu intuito maior foi de buscar conhecimento, de ter conhecimento para ajudar pessoas. Durante todo o nosso ministério, a gente acabou fazendo aconselhamento de casais, ministrando os músicos, levitas, né, como são chamados, ministrando lá as diaconias da vida, os presbíteros, pastores. Uma das igrejas que a gente passou, eu tinha 10 pastores comigo, né? Tinha 10 pastores, 12 presbíteros, mais uma quantidade de diáconos lá. A igreja tinha mais de 500 cadeiras, a maior igreja que eu dirigi, né? Então, a gente teve bastante experiência na liderança também. E todo esse tempo, o aconselhamento sempre teve junto conosco. E daí acabei caindo na graça de Deus aí e descobrindo a tal da teopsicoterapia, né? Maravilha. E aqui também, pastor, o senhor é psicanalista, né? E presidente da Abrat, é isso? Abratel. Da Abratel, sim. Isso. Nós fomos eleitos no ano passado como presidente da Associação Brasileira de Teopsicoterapeutas. Então a nossa sede fica em Londrina, e eu sou presidente. O vice-presidente mora hoje em Goiânia. Nós temos um tesoureiro que mora em Londrina, a secretária também mora em Londrina e a minha esposa é a vice-tesoureira, né? Nós fazemos a parte da diretoria e nós temos aí alguns cursos que a Abratel reconhece de teoterapia. E dentro da Abratel a gente promove encontros, congressos, temos uma revista anual que sai com os artigos dos alunos, dos mestres, dos professores lá. Então nós dirigimos aí a Associação Brasileira de Teopsicoterapia. Que maravilha, né? E aqui onde o senhor trata da psicanalista, né? É isso mesmo que fala? Sim, psicanálise, da psicanálise e mediante a palavra. Sim, esse conceito é interessante a gente pontuar alguma coisa, porque tem tido uma grande discussão, inclusive
no âmbito político, né, onde fala assim, o Estado é laico, o Estado não se envolve na religião, ele não pode ter uma religião. Nós também entendemos que a religião mata, né? Mas quando a gente observa os pais da psicanálise, por exemplo, eu posso falar de Freud. Freud era um judeu, ele foi criado no judaísmo, ele cresceu e ele tinha bases dentro da vida judaico-cristã que ele cresceu. Nós pegamos, por exemplo, Jung, né, o Carl Jung, que é uma outra linha psicanalítica, ele era evangélico, ele era cristão. Então ele era do estadunidense, né, dos Estados Unidos, e ele também tinha uma base cristã. Então eles desenvolveram, e eu posso falar vários outros autores aqui, o Schultz, por exemplo, que era filho de pastor anglicano, ele desenvolveu o treinamento autógeno, e todos esses, a base das psicanálises, todas elas tinham um cunho religioso. Elas não simplesmente desenvolveram por pensadores ou por pessoas que estavam lá descontentes com a vida, mas elas traziam uma base religiosa. Dentro dessa base religiosa, eles influenciaram várias gerações. E de uns 10, posso falar até 20 anos atrás, a teoterapia ela se implantou muito lá na Europa. Especificamente na Espanha, onde ela foi desenvolvida mais, né? E os nossos professores, nós temos hoje 3 grandes mestres aqui no Brasil, que é o doutor Silas Barbosa, nós temos o doutor Samuel Couto e a doutora Odila Couto. Eles, os 3, eles trouxeram a teoterapia para o Brasil. Então faz mais ou menos 10 anos que a teoterapia tem oficialmente no Brasil como existência, como técnica da psicanálise. Então eu posso utilizar a psicanálise freudiana, eu posso usar a psicanálise junguiana e eu posso usar a teopsicoterapia, que ela é com princípios cristãos. O cristianismo que a gente fala nada mais do que a Bíblia Sagrada. Então a gente utiliza a Bíblia como ferramenta. Então lá no consultório eu não falo de doutrina, eu não falo de igreja, a gente não fala se a pessoa está bem na igreja dela ou está mal na igreja dela, se ela concorda com o pastor ou não, a gente não quer saber disso. Não é religião. Mas lá nós enveredamos pelo caminho da inteligência emocional, e eu gosto muito de falar que é a inteligência espiritual, que nós utilizamos essas técnicas, pegamos as técnicas científicas, praticamos ali no consultório e ao mesmo tempo nós trazemos uma palavra, um princípio cristão para a vida das pessoas. Agora, pastor, aqui, como fazer a diferença entre a psicanálise e a teoterapia? Então, na verdade, as duas são muito simultâneas, né? A psicanálise tradicional, ela utiliza somente as técnicas, as ferramentas científicas. Então, o consultório, né, se ele tem a prática analítica, né, ele ensina a pessoa a se analisar, a pensar melhor, a analisar os seus pensamentos, a analisar a sua vida. Ele ensina a pessoa com as devidas ferramentas a chegar a uma conclusão, né? A psicologia, ela tem uma outro tipo de abordagem, ela é uma ferramenta muito própria com os pacientes, né? E a teoterapia, ela utiliza essas ferramentas, ela utiliza toda a parte científica, mas ela dá para o paciente uma ferramenta para ele sair do consultório e levar a cura com ele. Então, quando a gente fala de Bíblia, e daí eu posso entrar no mecanismo cristão, nós sabemos que o que limpa o ser humano é a palavra. O que limpa o nosso coração, e o próprio Cristo fala, vocês têm que se limpar primeiro por dentro e depois por fora. Então o que nos limpa é a palavra. Então nós acreditamos piamente
que as ferramentas, elas com a utilização dos princípios cristãos, ela é muito mais eficaz. De onde veio a terapia? Bom, ela surgiu com um monge em 1800 e uns quebradinhos, nunca decoro a data, e ele desenvolveu junto à comunidade dele, e ele começou a praticar a terapia usando a Bíblia. Ele pegava alguns versículos e colocava lá dentro do monastério dele, e ele começou a levar isso para o povo. Essa teoterapia, ela acabou chegando na Espanha, e depois veio essa história aí que eu já contei rapidamente aqui, e os nossos professores trouxeram aqui para o Brasil, né? Então ela surgiu de um monastério. A primeira identificação que a gente tem na história é um monge que falou da Bíblia usando como terapia. A gente pega alguns versículos bíblicos e eles são chaves para nossa inteligência espiritual, para nossa inteligência emocional. Se eu pegar uma pregação, a pregação por pregação, ela tem um fim. Qual que é o fim da pregação da igreja? A salvação da alma. Eu não posso fugir disso. No meu púlpito, né, o pastor pregando, qualquer pastor, nós não podemos fugir desse sentido. A salvação da alma do indivíduo. Este é o fim da igreja. Ela não veio para trazer prosperidade, ela não veio para trazer dinheiro, carro zero, celular novo, não. A igreja não veio para isso. Ela veio para salvar a alma do indivíduo. A partir da salvação, ele pode receber algumas bênçãos de Deus. Dentro disso, a teoterapia, ela entra nesse vácuo. Ela vai trazendo a cura, ela vai trazendo a libertação, ela vai trazendo o entendimento de como a pessoa se portar e estar melhor no seu dia a dia. Agora nós vamos usar aqui um pouco da palavra, né? Tem até anotado aqui. O que o senhor me fala da parábola do semeador sobre as emoções? É interessante, eu gosto da... Inclusive, não sei se foi de propósito, né? Mas eu trouxe meu livro hoje aqui, né? Esse aqui é um livro que eu escrevi, chama o Primeiro Teopsicoterapeuta, e ele traz 10 capítulos mais ou menos, e cada capítulo eu trato de uma parábola. Eu falo de alguns personagens bíblicos, né? E dou um exercício teoterapêutico para ele, né? Cada capítulo a pessoa pode ler e no final ela vai ter uma parte prática de como utilizar na vida dela, né? Aproveitando esse momento merchandising, e eu tenho também o livro da minha esposa, que é escrito só para mulheres, que chama Sobre Elas, né? Então é um livro também tem o mesmo conceito, né? São acho que 10 ou 12 capítulos que o dela tem, e ela tem também exercícios terapêuticos no final de cada capítulo, né? É bem interessante. Podemos trazer então a pastora aqui? Pode, lógico. A pastora Néia é uma bênção, mulher de Deus. Ela tenho certeza que ela vai servir ao Senhor aqui. Bom, a parábola do semeador, né? Isso, mas deixa eu abrir. O senhor entrar nessa... Pois não. Na palavra, pastor? Nos tira uma dúvida aí, até mesmo para o povo que está nos assistindo. Sim. Hoje, eu já ouvi até dizer que a doença do século hoje é a depressão. Sim. A depressão. Síndrome do pânico. Suicídio. Sim. O que o senhor tem a falar sobre isso? Vamos dizer que tem uma família agora que está passando por essa situação, né? Está preocupada com seu ente querido, que talvez esteja trancado dentro de um quarto, não quer comer, não quer fazer mais nada, né? E eu já quero adiantar, como que essa família pode procurar o senhor, né? E para que o senhor venha ajudar essa família de uma forma assim, tanto espiritual como também profissional. Ok. A gente tem que lembrar uma coisa que é muito, muito, muito importante. A depressão não é fricote. Outro dia eu estava conversando com um grande amigo, ele também é cristão e é dirigente, já foi dirigente de igreja também,
e ele faz parte de um grupo de atletas. Daí eu falei, divulga o trabalho, fala que nós estamos à disposição, e falando exatamente nesse contexto. Ele falou assim, cara, vou até divulgar, mas aqui a gente não tem essas pessoas com fricote, não. Então ele levou para o lado que as pessoas costumam levar, e elas falam assim que a depressão muitas vezes é fricote. E dentro do âmbito evangélico, né, uma das esferas desse grupo chamado pentecostal, eles tratam muitas vezes a depressão como demônio. Só que nós temos que ter discernimento espiritual. Eu me encontrei na teoterapia por conta disso. Eu trouxe o discernimento espiritual junto com as técnicas e a palavra de Deus. Então, quando a gente olha uma pessoa, muitas vezes pode ser um demônio, pode ser uma influência demoníaca, a pessoa deu a brecha, etc e tal. Mas muitas vezes pode ser a depressão como enfermidade. Eu conheço pelo menos uma quantidade de homens de Deus aí que tem a doença depressão. O que é a doença depressão? Ela tem uma deficiência de hormônios, ela precisa ser tratada com medicamento. A pessoa, e eu conheço, por exemplo, um pastor em específico, que ele é noturno, mas a nossa rotina como que é? A nossa rotina é diurna, né? Então, ele tem dificuldade de acordar cedo, porque ele tem que fazer aquela rotina do gabinete, ir lá para atender as famílias, atender a igreja, e ele fica, e daí chega a noite, ele está lá desperto e ele não consegue dormir, porque ele é noturno, e isso trouxe para ele uma depressão. Não que uma coisa seja vinculada à outra, mas o mecanismo que ele estava agindo e como ele estava andando, também as pessoas não entendiam que era uma depressão. A necessidade de se fazer um exame de sangue, procurar um médico, o médico vai encaminhar, fazer o exame de sangue, ver se os hormônios estão todos ok, se tem uma testosterona que está ok, como é que está o nível de felicidade dele, da ocitocina, como que ele está durante o dia, né? E eu sempre falo uma coisa básica, uma coisa simples: coma uma banana por dia, né? Se a pessoa tem problema de rim, come meia banana por dia. O potássio da banana, ele ajuda bastante a depressão. Então muitas vezes a pessoa, ela está dentro do quarto escuro, ela não quer sair, ela fica ali, a luz incomoda a vida dela, né? Por quê? Ela tem essas baixas hormonais. Então a gente tem que trazer para ela duas coisas. Primeiro, mudança de pensamento. Segundo, mudança de rotina. O que ela precisa fazer para melhorar? Então, daí quando a gente entra a nível espiritual, para ter o homem é uma tríade, né? Corpo, alma e espírito, né? Se o meu corpo não está bem, a minha alma não vai estar bem. Se o meu espírito não está bem, a minha alma também não vai estar bem. A alma é id, ego, superego, é consciente, pré-consciente, inconsciente. Tudo isso é a nossa persona, nossa personalidade, o nosso jeito de ser, é a nossa alma. Então quando eu tenho o meu corpo está ali ruim de vitaminas, né? Na época da pandemia nós tivemos um grande índice porque as pessoas ficavam enclausuradas dentro de casa e não tinha vitamina D. Um dos segredos da Covid é tomar vitamina D, né? Então as pessoas ficavam presas dentro de casa, sem sol, e daí o nível de depressão aumentou demais por conta disso. A falta dos 10 minutos de sol, né? Hoje pela manhã, né? Hoje é terça-feira, eu estava lá 8 horas da manhã, minha calçada estava sem sol, eu estava na calçada do vizinho, tomando meu solzinho lá, 10 minutinhos, deixei minha cachorrinha passeando, eu estava ali 10 minutinhos tomando sol. É vitamina D, né? Come uma banana por dia. Então isso aí vai trazendo para você um equilíbrio do corpo. Como que eu trago um corpo equilibrado? 3 coisas básicas: sono regular,
alimentação regular e exercício físico. Faça uma caminhada 3 vezes por semana de 45 minutos, 50 minutos. Faz duas vezes por semana uma caminhada de 1h30. Exercício físico. Alimentação regular. Corta o açúcar, corta o pão, corta o pudim de pão, né? Que agora há pouco nós comemos aqui um pudim de pão maravilhoso que a irmã trouxe ali. Corta o café, o açúcar do café, né? Coisas básicas, coisas simples. Dá uma regulada na alimentação. Corpo saudável, né? Sono saudável. O que é sono saudável? Antes de dormir, não entre no celular. Não fica ali assistindo televisão, né? Pelo menos meia hora antes, faça o ritual do sono. Isso tudo é o bem-estar físico. Eu tendo esse meu bem-estar físico, eu começo a melhorar as minhas emoções. Eu vou estar bem, vou estar mais animado, vou estar mais fortão, vou estar mais, né, mais vivo. E daí eu vou ter os meus pensamentos modificados. Como que eu modifico os pensamentos? Daí eu posso entrar agora na palavra que é a parábola do semeador, que eu gosto demais. Inclusive no domingo, o meu pastor Marcílio, um abraço meu pastor lá da IEM Centro, né? Uma igreja maravilhosa também, viu, pastor? Deve convidá-lo para pregar na sua igreja lá. Homem de Deus, homem de palavra. Traz ele aqui. Ele é psicanalista também, viu? Gosta de falar bastante. Então, quando a gente olha a parábola do semeador, o semeador saiu a semear. A primeira caiu à beira do caminho. A segunda em terreno pedregoso. A terceira entre os espinhos e a quarta em boa terra. O segredo, o problema, não era aqui a semente. A semente o que é? É a palavra de Deus. Então a palavra por si só, ela funciona. Se eu tenho a palavra de Deus que funciona, eu tenho que saber o que aconteceu, que veio e tirou a palavra. Então tirou a situação positiva da minha vida. Então daí a gente entra na teoterapia. A primeira, quando caiu à beira do caminho, foi o maligno que veio. O que é o maligno? Ali ele é representado pelas aves do céu. São os pensamentos. Como é que estão os teus pensamentos? O que tem passado sobre a tua cabeça? Tem pensado em morte, tem pensado em dificuldade, tem pensado em desafios, tem problema financeiro, não estou bem com meu chefe, não estou bem na minha casa, não estou bem com meu marido, não estou bem com a minha esposa, com a minha filha. Tudo isso são os pensamentos que vêm na nossa vida, que é a semente que caiu à beira do caminho. Se eu não tiver mudança de pensamento, sempre eu vou no culto, e o pastor deve conhecer muitas pessoas assim, que ela chega no final do culto e fala: pastor, ora por mim, por causa daquele problema. No outro domingo, ela escuta uma palavra maravilhosa, uma pregação fora de série, um homem de Deus pregando, e ela chega no final do culto, o que ela fala? Pastor, ora por mim, por causa daquele problema. E ela fica insistindo, porque ela não mudou os pensamentos dela. O problema é a terra. Onde caiu essa semente? Aqui, à beira do caminho, que é aquela trilha que o semeador faz, pisando, e a semente ele vai lançando. Na segunda semente, a mesma coisa, solo pedregoso. O problema não é a palavra. O problema é o solo. Ali ele recebe com alegria, só que não tendo raiz. E os nossos crentes hoje em dia têm raiz. Nossos crentes hoje em dia costumam ler a palavra de Deus. Se eu perguntar na igreja, qualquer igreja que vá, e perguntar: você leu a Bíblia hoje? As pessoas, e o maior problema até é que muitos pastores, né, não lê a Bíblia. A gente prepara a pregação, mas muitos não lê a Bíblia como edificação pessoal. O que vai limpar? É a palavra. Então eu tenho que ler a Bíblia, tenho que ter uma rotina de leitura bíblica, eu tenho que ter uma rotina de oração. Não é a rotina de ir no culto,
não é a rotina de conversar, né, de ficar assistindo pregação no YouTube. Não é essa a rotina, é a minha rotina pessoal de ler a palavra de Deus. Aqui ele não tinha raiz. Daí você pede pro irmão: irmão, fala um versículo aí. Ele vai falar o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fala outro: aquele que habita no esconderijo do potente. E só fica nos mesmos, mas não tem raiz, não tem profundidade. Os pensamentos dele serão dominados. Outra, estou falando demais já, pastor. Se quer me interferir, você fala, porque tá ótimo. Quando dá microfone na mão. Continua, tá bom. E a terceira, ele fala assim: caiu entre os espinhos. O que é os espinhos? As preocupações. As preocupações da vida sufocam o indivíduo, trazem uma ocupação desnecessária, porque nós ficamos preocupados. Eu gosto de falar essa palavra, preocupados. Amanhã eu tenho que pagar a conta. Amanhã eu tenho um boleto. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa. E a gente se ocupa. Mas qual que é o momento agora? Agora o momento é nós estarmos aqui, estarmos ouvindo a palavra, escutamos uma canção aqui do irmão tocando no teclado, né? Estamos aqui louvando ao Senhor. Esse é o momento. Então eu não tenho que me preocupar com outro tipo de coisa. E aqui nessa semente caiu aonde? No meio das preocupações. Daí as pessoas montam uma estrutura, né? Elas montam aquela estrutura assim: não, eu vou ter um carro zero, um carro de último tipo, eu vou ter uma casa nova, num super condomínio, eu vou ter. E daí a pessoa fica preocupada, porque daí o IPVA, que tamanho que é? O condomínio, que tamanho que é? E daí ele fala: não, eu tenho que. Daí você vai morar no condomínio, você não pode andar com no meu tempo era calça Westop, né? Calça Westop. Eu tenho que ter uma calça melhor, uma coisa melhor e tudo mais. E a última é a semente que caiu em boa terra. O que é a boa terra? É o coração que recebeu a palavra. Então, quando a gente usa a teoterapia, a gente usa exatamente a boa semente. Que terra que você está tendo? A semente funciona. Por si só, ela funciona. Mas é onde que ela cai? Onde que estão os teus pensamentos? O que você está lançando? O que você está preocupado? O que você está deixando que o inimigo tome conta de você? Como é que estão as tuas emoções? Tudo isso tem que ser controlado por você mesmo. E a partir daí, a minha vida vai estar bem. Então, seja a ansiedade, seja a depressão, seja os pensamentos suicidas, todos eles, a terra tem que ser uma boa terra para poder frutificar. E daí vem a frutificação: 30, 60 e 100 por 1. Maravilha, coisa boa, hein? Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, como que nós fazemos para termos uma consulta com o Senhor? Aonde é o consultório do Senhor? Sim, pois não. Eu fico aqui em Marília, ali na Zona Sul, na rua Doutor Carlos Vilalva, número 33. O meu telefone WhatsApp é 14 998 32 8824 99832 8824. Eu estou lá, horário marcado, geralmente 50 minutos a 1 hora. Eu atendo casais e famílias que estão passando momentaneamente por problemas, atendo crianças e adolescentes, e a minha esposa atende somente mulheres. Então a gente dividiu isso na nossa clínica lá e estamos à disposição. Qual o diagnóstico que mais assim procuram o senhor? Os diagnósticos, né, que mais procuram o senhor? Sim, é a ansiedade, é a primeira, né? A ansiedade, a depressão também empata bastante, e depois problemas rotineiros. Por exemplo, casais, a gente tem muito problema de comunicação, né? Eles não conversam, os casais não sabem mais conversar, né? Então
para casais, eu tenho uma técnica que eu utilizo 4 sessões. Então, na 4ª sessão, resolve o problema de casamento. É bem interessante, né? Eu atendi até um casal recentemente, de Lupércio. Eles vieram lá de Lupércio, mais para frente de Lupércio, esqueci o nome da cidade lá. E eles vieram, eu atendi eles 2 vezes, né? Hoje ela me mandou mensagem: estamos bem, já resolvemos, estamos 90% e já deixamos agendado para as próximas semanas aí. Então não precisou daquela intercorrência semanal que a gente faz, né? Maravilha, então, graças a Deus. Não falei que hoje o programa seria abençoado? Então pegue aí esta palavra, esse ensinamento em nome do Senhor Jesus, e nós já vamos estar ficando por aqui. Na próxima terça-feira estamos de volta aqui com o programa ao vivo. Ao decorrer da semana ao decorrer da semana o programa tem as suas reprises, e aí você vai poder estar assistindo esse programa em nome do Senhor Jesus. E esse programa é o programa Deus Soberano, o programa da Assembleia de Deus Internacional de Missões. Estamos ali localizados na Via Expressa, Zona Sul de Marília, tá? Aqui pertinho, nossos dias de culto, ali, se você assim quiser nos fazer uma visita, já está ali a nossa agenda semanal dos nossos cultos. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos o culto matinal, louvor, adoração e palavra. Às 10 horas nós temos a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas temos o culto para todos, com a família, ou culto público. E na segunda-feira nós estamos ali com a segunda-feira profética, a qual nós começamos uma campanha abençoada ontem, né, com a missionária Karen, e vamos estar ali 7 segundas-feiras, ali pregando a palavra do Senhor, profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, em nome do Senhor Jesus. São 7 segundas-feiras que nós estaremos ali, nessa grande campanha, que o título é Agindo Deus, quem impedirá. E na quinta-feira nós estamos com a quinta-feira da vitória, um culto também de louvor e adoração abençoado. Sábado às 15 horas, tarde com Deus. Esperamos você lá em nome do Senhor Jesus, e Deus tem uma palavra de vitória e de bênção para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Então, até terça-feira, se assim Deus permitir, em nome do Senhor Jesus. Pastor Valceli. Muito obrigado. Deus abençoe cada um aqui, cada casa, cada família. Guarda o seu coração, guarda a sua alma. Filipenses 1:8. Leia lá, Deus vai falar com você. Glória a Deus. Pastor Jefferson, e o seu teclado. Deus abençoe a vossa vida em nome do Senhor Jesus. As meninas do Ministério de Louvor também, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.